Lula é eleito presidente da República pela terceira vez. Presidente do Senado diz que é o momento de unificação do país e que o Congresso continua aberto ao diálogo. E conheça os 12 governadores eleitos no segundo turno. Olá, hoje é segunda-feira, 31 de outubro. O Senado Notícias está no ar. O candidato do PT foi considerado matematicamente eleito minutos antes das 8 da noite de domingo. Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento logo em seguida, no qual disse que não há dois Brasis. Pouco depois das 9 da manhã, de camisa branca, o candidato do PT votou no Colégio João Firmino, São Bernardo, região do ABC de São Paulo. Ele repetiu o gesto do primeiro turno e beijou o comprovante de votação. Lula conquistou o terceiro mandato presidencial por uma margem estreita, a menor diferença do período democrático, menos de 3 milhões de votos. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula tinha 60.343.000 votos, o que corresponde a 50,90%. Jair Bolsonaro teve 58.205.000 votos, o equivalente a 49,10%. Pouco antes das 8 da noite, Lula já era considerado matematicamente eleito. O discurso da vitória ocorreu num hotel na capital paulista, cercado de aliados. Lula disse que é hora de pacificar o país. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas mata, e nós escolhemos a vida. Lula agradeceu o apoio de aliados como Simone Tebet e Marina Silva. Prometeu desmatamento zero na Amazônia e prioridade no combate à miséria. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, optou por não votar no segundo turno e permaneceu ao longo de todo o domingo de votação em Brasília. Rodrigo Pacheco esteve no Senado e fez questão de elogiar a atuação da Polícia Legislativa. Depois, acompanhou a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral e recebeu elogios do ministro Alexandre de Moraes após o anúncio do resultado final. Eu quero agradecer aqui ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e fazer justiça à sua excelência, que sempre foi um defensor incansável da democracia, um defensor incansável do Estado de Direito e um grande parceiro da justiça eleitoral. De volta ao Senado, Rodrigo Pacheco fez a sua avaliação do segundo turno das eleições. Todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno, todos eles vitoriosos ou derrotados, contribuíram para
para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Cumprimentar a sociedade brasileira, que através do voto popular e da sua manifestação soberana escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Quero fazer também um reconhecimento público importante à Justiça Eleitoral brasileira, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, os 27 TRS no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral, que, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, cuidou de promover, através das urnas eletrônicas, orgulho nacional, as eleições no Brasil. Portanto, o que fica ao final disso e do encerramento desse ciclo de eleições é um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, uma clara divisão da sociedade brasileira expressada por votações quase simétricas, muito próximas uma das outras, para um candidato e para outro candidato. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil. E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. A vitória de Lula repercutiu entre líderes internacionais. Governantes dos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Portugal são alguns dos políticos que reconheceram o resultado das eleições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em declaração oficial: "Parabenizo Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil, após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalharmos juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos." O presidente da França, Emmanuel Macron, cumprimentou o presidente eleito pelo Twitter. "Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países." O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou também pelo Twitter: "O povo do Brasil falou. Estou ansioso para trabalhar com Lula, fortalecer a parceria entre nossos dois países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente." Alberto Fernandes, presidente da Argentina, tuitou: "Parabéns, Lula. Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos." Pedro Sánchez, chefe de governo da Espanha, postou: "Parabéns, Lula, pela sua vitória nessas eleições, em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seu sucesso vai ser do povo brasileiro." Gustavo Petro, presidente da Colômbia, publicou apenas "Viva Lula" no Twitter. E Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, disse num comunicado oficial: "O presidente da República felicita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como presidente da República Federativa do Brasil." Ações da Polícia Rodoviária Federal neste domingo de eleições, foram questionadas no Tribunal Superior Eleitoral. A Corte proibiu operações relacionadas ao transporte de eleitores durante o pleito.
No dia anterior à eleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, proibiu a realização de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público de eleitores durante a votação deste domingo. Caso a decisão não fosse cumprida, o diretor-geral da PRF seria responsabilizado por desobediência e crime eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um ofício aos superintendentes determinando que a decisão do TSE fosse cumprida, mas que a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes com o texto, seguissem seu curso normal. Durante toda a votação deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 500 blitzes em todas as regiões do país. Em nota de esclarecimento, a PRF informou que no segundo turno, a Operação Eleições 2022 já realizou a escolta de 794 urnas e apreendeu 4,5 milhões de reais em 12 ocorrências. E que as ações nesses últimos dias, em comparação com o primeiro turno, refletiram na redução de 43% de mortes e 72% de feridos em acidentes de trânsito. Durante a entrevista coletiva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as operações serão apuradas e que os ônibus não foram impedidos de levar os eleitores até os locais de votação. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Senadores denunciaram a realização de blitzes pelo país. Quando fui entrando no município de Feira de Santana, fui parado pela Rodoviária Federal, pela polícia. E aí eu observei que os carros parados todos tinham o adesivo do 13 à frente do carro, como tem o meu. A polícia parou, pediu um documento, o meu motorista, mostrando, depois de algum tempo foi liberado. Ao lado, passavam os carros com adesivo do Bolsonaro, sequer eram incomodados. Advirto ao senhor ministro de Estado da Justiça, Anderson Torres. O senhor não está acima da lei, muito menos da Constituição. O líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, afirmou pelas redes sociais: caso clássico de abuso de poder político é a oferta de transporte para o eleitor, PRF cumprindo sua função. O presidente do TSE também aproveitou para fazer um balanço da atuação do tribunal contra a disseminação de notícias falsas. 354 posts em diversas plataformas digitais foram retirados do ar. Foram retirados, nas últimas 36 horas, 354 impulsionamentos, 7 sites foram desmonetizados, 701 URLs foram removidas, a partir de 12 decisões judiciais, a extensão para questões idênticas, para se verificar como se ganhou em efetividade e eficácia, 701 URLs removidas, 15 perfis de grandes propagadores de fake news foram suspensos e 5 grupos de Telegram foram banidos. E esses 5 grupos de Telegram com 580 mil participantes, somados os 5 grupos. Então, isso nessa reta final, nessas últimas 36 horas, nós continuamos verificando, vistoriando as redes, exatamente para evitar o que ocorreu, ou pelo menos diminuir o que ocorreu às vésperas do primeiro turno, nas 48 horas anteriores, que foi uma inundação de notícias fraudulentas, de fake news. E fora do Brasil, de acordo com vários brasileiros que enviaram vídeos à TV Senado, as eleições ocorreram com tranquilidade. Algumas manifestações políticas foram registradas. Em Seul, as apurações já terminaram. A embaixadora brasileira no país falou sobre o assunto. Nós acabamos de fechar as urnas, extrair os boletins de urna. Desta vez, segundo turno das eleições de 2022, tivemos 213 votantes, 3 votantes a menos apenas do que na eleição no primeiro turno. Tudo transcorreu na mais alta
tranquilidade, não tivemos nenhum indício de qualquer problema. As pessoas compareceram alegres, vieram em família, trouxeram seus filhos, confraternizamos. Vim votar hoje aqui na Embaixada e foi uma oportunidade muito boa de poder votar, mesmo estando fora do meu país. E eu espero que todo mundo que também teve essa chance exerceu o seu direito foi para as urnas hoje. Em Amsterdã, as votações também foram tranquilas. Acho que está mais organizado do que no primeiro turno, as filas estão mais organizadas, todo o processo está mais organizado. O número de pessoas acho que foi o mesmo do que no primeiro turno. Todas as eleições do país estão concentradas aqui em Amsterdã, então todas as outras cidades têm que vir para cá para votar. Mas, no geral, o transporte público, tudo funciona muito bem, ficou muito organizado, sem grandes lotações. Isso acho que é muito importante, mesmo a gente estando aqui, a gente exercer esse dever e esse direito pelo nosso país, porque todo mundo tem família lá, temos amigos lá e a gente se importa muito, claro, né, com o nosso país. Nas ruas de Nova York, manifestações e buzinaço. Em 12 estados, os eleitores só definiram o governador agora no segundo turno. Confira quem são os eleitos em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Em Alagoas, o vencedor foi o atual governador Paulo Dantas, do MDB, que disputou com o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amazonas, o atual governador Wilson Lima, do União Brasil, se reelegeu, vencendo o senador Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, o candidato Jerônimo, do PT, venceu o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, o atual governador Renato Casagrande, do PSB, venceu o ex-deputado Carlos Manato, do PL. Em Mato Grosso do Sul, o ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Eduardo Riedel, do PSDB, venceu o deputado estadual Capitão Contar, do PRTB. Na Paraíba, o atual governador João Azevedo, do PSB, se reelegeu, vencendo Pedro Cunha Lima, deputado federal, pelo PSDB. Em Pernambuco, único estado com 2 mulheres na reta final, a disputa se deu entre Raquel Lira, do PSDB, que virou o resultado do primeiro turno, e venceu Marília Arraes, deputada federal, pelo Solidariedade. No Rio Grande do Sul, venceu Eduardo Leite, do PSDB, ex-governador do estado, que renunciou no começo do ano. Ele concorreu com Onyx Lorenzoni, deputado do PL e ex-ministro nos governos Temer e Bolsonaro. Em Rondônia, o atual governador Coronel Marcos Rocha, do União, se reelegeu, vencendo o concorrente Marcos Rogério, senador pelo PL. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, senador do PL, venceu o ex-deputado do PT, Décio Lima. Em Sergipe, venceu o deputado federal Fábio Mitidieri, do PSD, que disputou com o senador Rogério Carvalho, do PT. E em São Paulo, o vencedor foi o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que disputava com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Disputa estadual no segundo turno afeta a composição do Senado. Com a vitória do senador Jorginho Melo para o governo de Santa Catarina, a bancada do PL em 2023 passa para 14 senadores e a do MDB, 10. 5 senadores disputaram neste domingo o segundo turno para o governo de seus estados. No entanto, apenas o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, saiu vencedor nas urnas. A vitória de Jorginho Melo levará à posse da sua primeira suplente, Ivete da Silveira, do MDB. Com a troca, a bancada do PL perde um senador, mas continua sendo a maior da casa. A composição partidária do Senado para 2023 ficou da seguinte forma: 14 senadores do PL, 11 senadores do PSD, 10 senadores do Partido União Brasil, 10 senadores do MDB, 9 senadores do PT,
A bancada do Podemos e do PP vão contar com 6 senadores cada, já a do PSDB com 4 senadores. O PDT e Republicanos contarão com 3 senadores cada. Com apenas um senador, teremos o PSB, Cidadania, PROS, PSC e Rede. A composição do Senado Federal, ela indica uma força maior no campo da centro-direita e também indica um Senado que pode trazer novas pautas a partir da próxima legislatura, como, por exemplo, a pauta de costumes, que deve ganhar uma maior relevância e uma maior proeminência na casa, a pauta do agronegócio também, com parlamentares vindos ali do PL, do PP, do União Brasil, ganhando maior relevo. O tema da segurança pública também deve ganhar um destaque maior na casa, e também temas vinculados a causas sociais, sobretudo ali de combate à pobreza. Outro ponto relevante nessa eleição é a diminuição da fragmentação partidária no Senado Federal. Em 2019, o Senado começou a atual legislatura com 21 partidos com assento na Câmara Alta do Parlamento Brasileiro. E agora, na próxima legislatura, serão 15 partidos. A vitória do senador Jorginho Melo aumenta a previsão inicial da bancada feminina do Senado para 2023. Com a posse da senadora Ivete da Silveira, a previsão da bancada passará de 11 para 12 senadoras. E de São Luís do Maranhão vem um exemplo de cidadania. Nossa reportagem acompanhou aquela que pode ser a mais idosa das eleitoras brasileiras. Na capital do Maranhão vive, com certeza, uma das mais idosas eleitoras do Brasil e muito ativa. 103 anos atrás, em 1919, nasceu Imar Figueiredo. Hoje, ela mora com 2 de seus filhos na casa onde plantou e cuida com todo carinho de um belo jardim. Funcionária dos Correios num tempo em que mulher não ultrapassava os limites do lar, Imar está sempre ligada no mundo. Tem página no Facebook e se comunica com amigos pelo WhatsApp. Dentre os hábitos saudáveis que cultivou, desenha mandalas que decoram as paredes e brinca com as cores. Assim, exercita habilidades manuais e faz com que os dias fiquem mais divertidos. É impressionante a lucidez do raciocínio e a vontade de participar dos destinos do país. 103 anos. De onde sai toda essa sua energia? Essa energia sai da vontade de viver. Então, eu procuro estar sempre atenada com tudo que se passa ao meu redor. Aqui, na unidade escolar Dr. Clarindo Santiago, em São Luís do Maranhão, uma brasileira muito especial vota no segundo turno. Na sessão eleitoral, claro que ela chamou a atenção de todos e, muito à vontade, conversou com a repórter da TV Assembleia do Maranhão, parceira da TV Senado. Lição cumprida, exibiu com orgulho o comprovante de votação. Como é que foi a sensação de votar? Foi muito boa, graças a Deus. Tranquila. Uma lição de vida e de cidadania. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.